Vamos lá, questão 1. Por mais que, olha o por mais que aí, ó, primeira vez. Por mais que a população pedisse novas creches, o Estado não as construía. É concessiva. Por mais que, embora, ainda que, é uma situação contralógica. Ó. Por mais que, mesmo que, ainda que, tem uma série, né? Aqui nesse início, nós temos uma série de concessivas. Ó. Fui ao cinema, conquanto... A conjunção, né, subordinativa, conquanto estivesse doente. Esse conquanto junto é o mesmo que embora. Conquanto vai ser sempre concessiva. Ó, a maioria é você gravar. Uma ou outra que a gente vai ver aí que pode ser mais de uma coisa. A gente vai escrever, tá? Mas conquanto, concessiva. É igual esse não obstante, ó. Não obstante, ou seja... Embora haja concluído, esse não obstante é embora. Vê se não é uma situação contralógica. Ó. Embora haja concluído um curso superior, é incapaz de redigir uma carta. Como uma pessoa é incapaz de redigir uma carta se ela concluiu no curso superior? Isso é uma situação contralógica, é concessiva, clássica, né? Ó, primeira vez que eu vou falar nessa linha, né? Apesar de e apesar de que vai ser sempre concessiva. Ó, repetindo, apesar de e apesar de que, vai ser sempre concessiva. Ó, outra situação que é sempre concessiva é esse por incrível que pareça. Esse por incrível que pareça, ele é o por mais que, disfarçado, né? Por mais que pareça incrível. Então, isso aí vai gerar concessiva. Por incrível que pareça, eles não sabiam o nome da sua cidade. Como assim? Contra a lógica. Como é que eles não sabem o nome de sua cidade? Ah, então, é concessiva. Por mais que, por incrível que, concessiva. Aos poucos vão soltando, né? Aqui, ó. Conquanto a gente já falou. Conquanto é igual a embora. Conquanto igual a embora é concessivo. Então, a ideia é de concessão. O enquanto... Ó, enquanto a roupa secava, a mulher preparava comida. Enquanto é temporal, tá? Enquanto não é proporção, não. Enquanto vai ser sempre temporal. Sempre, sempre, sempre. Aí aqui, ó, vou aproveitar aqui, ó, para já colocar, né? Ó, enquanto temporal com quanto é concessiva e o porquanto causal. Se você botar esse trio aí no bolso, vai te ajudar bastante no dia da prova, tá? Ó, em qual alternativa a conjunção subordinativa destacada é concessiva? Quando a seleção brasileira vence o jogo, sempre que, logo que, assim que. Essa aqui é conjunção subordinativa, mas é temporal. Aqui é importante isso. Isso aqui é conjunção integrante, né? Vai estar na lista de oração subordinada substantiva, aula completa, também vai ter. Então, é importante isso, é uma conjunção integrante. O embora é a mais concessiva of the world. E o conforme é conformativa, né? Essa não tem graça, né? Só para não falar assim, poxa, não tinha nenhuma do conforme, conformativa. Beleza. Questão 8. Se você encontrar seu tio, ou seja, caso você encontre seu tio. A gente viu isso na situação de verbo, né? Se você encontrar, caso você encontre. Esse ser igual a caso é uma conjunção condicional. O ser nunca vai ser temporal, né? Aí, beleza. Aí, diga-lhe isso. Diga-lhe isso. Aí, quando eu falei diga-lhe isso, trocou por isso, o que é? A conjunção integrante. Beleza. E o embora é a mais concessiva do universo. Perceba que as alternativas até, ó, se o cara soubesse que é concessiva, ele já tinha marcado. Delta. Beleza, vamos lá. Não o aceitou como namorado, se bem que gostasse dele. Esse se bem que é concessiva, sempre. Não o aceitou como namorado, embora gostasse dele, por mais que gostasse dele.
Mas esse se bem que é sempre concessiva. É a mesma coisa quando você tem aqui, ó. Mesmo que é uma locução conjuntiva, né? Porque são duas palavras. Locução conjuntiva concessiva. Aqui, ó. Outra fácil, rápida de se matar na prova. Mesmo que haja inúmeras campanhas preventivas alertando os jovens para a prática do sexo seguro, muitos ainda contraem o vírus da AIDS. Ainda que, por mais que, mesmo que concessiva. Aqui, ó. Olha o ainda que eu acabei de falar agora. Ainda que ele não queira voltar, a família irá apoiá-lo, mesmo que concessiva. Ainda que, mesmo que, por mais que. É mais gravar muitos, né? Ó, por mais que o cara tem que bater o olho nessa situação na prova, ele tem que olhar esse por mais que e já tascar concessiva, cara. Porque senão não dá. Então o ideal é que você, se for o caso, assista ao vídeo mais de uma vez. Ó o posto que. Posto que já me dá dupla interpretação, né? E você vai ver aqui nessa folha tudo. Ó, o posto que, ele pode ser igual a embora. Se ele for igual a embora, que for uma situação contralógica, ele é concessiva. Se o posto que for igual a já que ou visto que, é porque ele é causal. E as duas aparições vão surgir aqui na folha, na aula completa, ok? Então, olha só, admiravam muito, posto que não o conhecesse pessoalmente, ou seja, admiravam muito, embora não o conhecesse pessoalmente. É contralógica, é concessiva. Porque como você admira muito uma pessoa sem sequer conhecer pessoalmente? Ó, outro exemplo do posto que. Obedeciam aos pais sem grandes esforços, posto que fossem teimosos, ainda que fossem teimosos, por mais que fossem teimosos. Então, trocou por mais que ou embora é concessiva. Se trocar por visto que e já que é causal. Só teve uma vez na história que caiu, vai ter nessa folha aí, vai chegar. Aqui é a parte fácil, né? A proporção que, ó, os lucros das empresas iam aumentando, à proporção que se reduziam os custos. Essa é idiotamente proporcional, essa não pode cair em prova nenhuma. Aí aqui, ó, à medida que, ao passo que, a proporção que descia, tranquilizava-se. É proporcional também. A proporção que, à medida que, ao passo que, aqui, ó, os animais devem ser adestrados, ao passo que os seres humanos devem ser educados. Ao passo que é proporcional. Letra B, proporcional. A medida que é proporção que, ao passo que, e quando tem o que? Olha lá, quanto mais, quanto mais, menos aqui, ó. Quando ele falou quanto mais obstáculos surgiam, mais ele se superava. Essa da frente é a proporcional. A segunda é que é a oração principal, tá? Essa aqui é uma oração subordinada adverbial proporcional. Essa é a oração principal, tá? Oração subordinada adverbial proporcional. Beleza. O documento foi entregue ao presidente do júri para que, a fim de que todos comprovassem a sua autenticidade. Esse para que igual a fim de que é final, né? Da ideia de finalidade. É a mesma coisa dessa, que chegou a cair até na ESA também, né? Fiz-lhe sinal que se calasse. Ou seja, fiz-lhe sinal para que se calasse, a fim de que se calasse. Então é final. O detalhe foi que quando caiu na ESA, só caiu para você dizer que esse que era conjunção, somente. Aí é uma conjunção, qual é o nome todo dele? Conjunção subordinativa final. Era só para dizer que era conjunção, ok? Questão 21. Antônio Carlos falou baixinho a fim de que, essa é idiota, né? A fim de que, para que, é final. Não tem para onde correr. Opa, agora acho que vai entrar uma sequência do desde que, mano. O desde que merece uma atenção very special. Por quê? Porque o desde que ele tem três possibilidades.
Ele pode ser condicional, tipo contanto que ou caso. Ele pode ser temporal, quando você troca por desde quando. E ele pode ser raramente causal, que tem um exemplo aí dele causal. Então, desde que tem essas três possibilidades. Sempre pensando assim: primeiro, condicional; segundo, temporal; causal é a terceira e rara opção, que nunca caiu. Mas tem um exemplo aí que eu tirei do Segala, tá? Pode criticar, desde que ou caso fundamente sua crítica em argumentos, ou contanto que. Pode criticar, contanto que, contanto que, tá? Contanto que. Beleza, então isso é condicional. Vamos lá. Agora aqui, ó. Desde que Maria chegou, tipo assim, desde o dia em que Maria chegou, desde quando Maria chegou. Quando você pensar nesse desde quando, é temporal, tá? Vamos ver outra. Ó, desde que você se acautele, ou seja, caso você se acautele, nenhuma surpresa ocorrerá. Contanto que você se acautele, a menos que você se acautele, condicional. Beleza? Vamos que vamos. Aqui, ó. Esse é o raro exemplo do desde que é causal. Porque, tipo assim, você pode pegar esse desde que é causal e trocar por visto que ou já que. Porque visto que e já que são causais clássicas. E ainda tem outro detalhe, ó. Visto que tu não sabes ler, eu vou ler em teu lugar. Ou seja, eu vou ler em teu lugar porque tu não sabes ler. Inverte e bate por quê, vai dar causa. Mas é bem difícil de acontecer. Lembrando, ó, desde que primeiro é condicional, é o mais comum. Segundo, temporal. E raramente esse causal aqui, porque isso é muito difícil. Aí aqui, ó, desde que você se esforce, ou seja, caso você se esforce, o resultado final será alcançado. Então, esse desde que igual a caso, ele é condicional, tá vendo? Agora aqui o cara chegou e falou para mim assim, ó, desde que o campeonato começou, a equipe mantém um aproveitamento, ou seja, desde quando o campeonato começou, a equipe mantém o aproveitamento. Então é temporal. Aqui, ó, só tinha ela. Ó, então aqui é delta. Vamos que vamos. Ó, a família irá apoiá-lo desde que ele volte. A família irá apoiá-lo caso ele volte. Contanto que ele volte. Condicional. A família irá apoiá-lo desde que ele volte. Aí agora aqui, ó, essa questão é bem legal mesmo. Por quê? Porque ele falou, assinale o item em que a locução conjuntiva desde que apresenta valor semântico diferente das demais. Então, olha só, desde que voltem cedo, poderão ir ao festival de inverno. Ou seja, poderão ir ao festival de inverno contanto que voltem cedo. Aqui é uma condição, é condicional, beleza? Aqui é condicional. Aí depois, soubemos que desde que saiu de casa, ou seja, desde quando saiu de casa, tornou-se macambúzia. Que não era nem para trás que o triste, né? Macambúzia. É triste, né? Para baixo. Desde que começou a estudar, desde quando começou a estudar, temporal. Ou seja, aqui difere tem que ser a alfa. Senão não vai ter nenhuma que vai ficar diferente. Ó, desde que o incluí no meu círculo de relações, parei de sentir-me tão só. Desde quando? Também é temporal. Desde que igual a desde quando. Você retomou os estudos desde quando perdeu o emprego? Esse desde quando é um macetinho, tá? É temporal. Beleza? Então aqui era diferente, era alfa, que era condicional. Essa é idiota, né? Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Enquanto temporal, com quanto concessiva, por quanto causal, só que eu já escrevi. Ó, retornou à fábrica logo que, assim que, quando, esse logo que, assim que, quando, é um trio, né? É um trio que a gente pode dizer assim, que é temporal. Esse trio é temporal. Bem fácil também esse tipo de questão. Ó,
A alternativa que preenche a lacuna do período. Haveria protestos, pontinho, pontinho, diretor saísse. Para que a segunda oração se classifique em subordinada adverbial temporal. Quem é que vai ser a temporal? Logo que. Haveria protestos logo que o diretor saísse. Assim que o diretor saísse. Né? Quando o diretor saísse. Essa é a resposta. Para que daria a ideia de finalidade, seria final, ainda que é concessiva, por mais que, e a menos que é a nossa digníssima condicional. O detalhe é que o a menos que, ele é igual a não ser que também dá uma ideia de condição, ok? Mal chegou ao consultório, assim que. Esse mal com L no início, que troca por assim que, é sempre temporal, tá, gente? É uma conjunção subordinativa temporal. Quando ele voltar, a família irá apoiá-lo. Esse quando, assim que, logo que ele voltar. O quando, para poder ser conjunção temporal, tem que casar o logo que, mané. Aí é temporal. Ok, aí olha que interessante essa. Ó. Terminada a reunião, os funcionários foram dispensados. Ou seja, essa oração é uma oração subordinada adverbial o quê? Temporal. O que ele está dizendo para mim? Assim que a reunião terminou, logo que a reunião terminou, só que ela está reduzida de quê? De particípio. Você vê que não tem uma conjunção nem uma locução conjuntiva. Aí o verbo está no particípio. Então, ela é reduzida de particípio. Tá ok? Ó, assim que chegarmos ao Peró, pediremos uma asinha recheada. Maravilhosa! Asinha recheada lá. Bar do Marcão, lá no Peró. Muito boa mesmo. Então, esse assim que é temporal. Né? No Bar do Marcão, é porque o Marcão trabalha lá, tá? Gente boa. Mal subiu ao pódio, todos o ovacionaram, ou seja, assim que subiu ao pódio, todos o ovacionaram, assim que, temporal, beleza. Enquanto temos vigor, enquanto é sempre temporal, mais uma vez, ó, enquanto é temporal, com quanto é concessiva e por quanto é causal, só que eu já escrevi, beleza? Vamos lá. Todas as vezes que, esse todas as vezes que é temporal. Esse todas as vezes que, ele é irmão gêmeo do sempre que. Ó, sempre que agredimos a natureza, ela se volta contra nós. Temporal. Todas as vezes que também é temporal. Sempre. Essa é muito boa, essa é do Segala. Minha mãe ficava acordada até que eu voltasse. Esse até que também vai dar temporal. A secretária fez os relatórios como a diretora havia exigido. Esse como é o mesmo que conforme, é o mesmo que consoante, é o mesmo que segundo. Então, esse quarteto me dá a conformativa. Só que tem que, o que eu preciso botar no meu bolso? Que o como, ele tem quantas possibilidades? Ele tem 3 possibilidades, o como. O como pode ser conformativa, quando ele é igual ao conforme. O como pode ser causal, quando ele está no início e troca por visto que, ou já que, e que inverte e bate o porquê, que a gente vai ver isso. E ele pode ser comparativa, quando está dando uma ideia de comparação. Beleza? Vamos lá, questão 41. Seguindo o como, né? Ó, como ele estava armado, ninguém ousou reagir. Cara, o como no início, ele tem grandes chances de ser causal. A maioria das vezes ele é causal, não sempre. Ele pode ser comparativa ou conformativa, beleza? Só que tem que, nesse caso aqui, ó, como ele estava armado, ninguém ousou reagir. Ou seja, ninguém ousou reagir porque ele estava armado. Então, quando o como no início estiver chamando para causal, você inverte, ó, ninguém ousou reagir porque ele estava armado, visto que, já que ele estava armado, que são causais clássicas, beleza? Ó,
Como o bairro estava bem iluminado, visto que o bairro estava bem iluminado, os traficantes não o frequentavam. Ou seja, os traficantes não o frequentavam porque o bairro estava bem iluminado. Ah, então é causa. Se trocar por visto que, já que, ou até mesmo visto como, também é causal, vai aparecer aí também, né? Agora, olha que interessante aqui, ó. Ele sempre se comportou como um cavalheiro se comporta. Quando você tem o verbo subentendido, é comparação, tá? Verbo subentendido, ó, o bizu aqui, ó. Verbo subentendido, 2 pontos, comparação. Então é comparativa. Você não pode jamais, em hipótese alguma, pegar aqui e falar para mim que tu pensou, ele sempre se comportou conforme um cavalheiro. Pô, pelo amor de Deus, né? Sem condições. Não dá para trocar por conforme. Verbo subentendido da comparação, vai aparecer mais. Ó, relatei os fatos conforme os ouvi. Consoante os ouvi. Aqui é conformativa. Como, conforme, consoante, segundo. É o quarteto, né? Ó, nenhum nadador treinou tanto como o Ricardo treina. Ou tanto como o Ricardo treinou. Então, o verbo está subentendido. O que é? Comparativo. Verbo subentendido é comparativo. Lembrando que o como pode ser comparativa, pode ser causal ou conformativa. Essa aqui tá carta fora do baralho. Temporal tá fumada aí. Ó, eu tenho trabalhado como um obstinado trabalha. E essa é a verdade. Essa quarentena aí tá sugando. Mas, se Deus quiser, nós vamos vencer. Eu tenho trabalhado como um obstinado trabalha. Comparativa. Realizei seus desejos conforme, consoante, você me havia sugerido. Pode ser como, conforme, consoante ou segundo. Esse quarteto vai me dar conformativa. Letra B de bola. Beleza, vamos que vamos. Olha o como no início. Já sabe, teu coração já pede causa. Como estava chovendo, não saímos de casa. Ou seja, não saímos de casa porque estava chovendo. Isso aqui é a causa da gente não ter saído de casa. Ah, então é causal. Isso, causal. Vamos que vamos. Essa é muito boa. Ó, essa é muito boa. Por quê? É o como SSE. Como não me atendessem, repreendi-os severamente. A gente estranha esse verbo. Todo mundo estranha. Esse verbo no pretérito imperfeito subjuntivo. Você fala assim, pô, não era para ser como não me atenderam, repreendi-os severamente? É o que é mais normal. Então você tem que fazer uma adaptação. Ó. Repreendi-os severamente porque não me atenderam. É causa. Eu brinco que isso aí é o como SSE. Como SSE. Vai dar causal. Beleza? Ó, o pai sempre trabalhou para que, a fim de que... Final. Para que, a fim de que? Final. Isso aí é bem idiota. Ó, agora aqui entrou uma novidade. Ó. O bairro estava tão bem iluminado que os traficantes não o frequentavam. Tal que, tanto que, tamanho que, consecutiva. Deixa eu botar aqui, ó. Consecutiva. Tal, tanto, tanta ou tantos, tantas. Tamanho ou tamanha ou tamanhas. E o tão. Essas 4 palavrinhas mágicas ligadas ao que fazem com que esse que seja uma conjunção subordinativa consecutiva. Ou seja, é uma oração subordinada adverbial consecutiva que estabelece relação de consequência. Além delas, esse quarteto, que é o mais famoso, esse quarteto aqui é o mais famoso. Isso aí, se você olhar o Segala, você vai ver que também dá consequência consecutiva. É de sorte que, de modo que, de maneira que, e de forma que. Tudo isso é consecutiva, ok? Olha lá, a reação do adversário foi tamanha, tem que fazer isso aí para o teu cérebro ir ligando, que consecutiva. Tal que, tanto que, tamanho que, consecutiva. Agora aqui ele falou para mim, se o bairro estivesse bem iluminado, os traficantes não o frequentariam. Esse se é o mesmo que caso.
Caso o bairro estivesse bem iluminado, é uma condicional, se igual a caso. Oração subordinada adverbial condicional. Ó, essa também é boa. Ele poderá sair contanto que termine a prova, a menos que termine a prova. Esse contanto que, ou a menos que, ou a não ser que, ele vai dar condição, é condicional. Ah, Pota, se eu quiser gravar o contanto que condicional, poxa, vai ser muito bom. Excelente. Ó, os familiares removeram o paciente para um hospital, visto que, cara, o visto que é irmão gêmeo do já que. Então, visto que e já que são causais. Então, às vezes a pessoa perde tempo sem necessidade. Aqui, ó, os jogadores procederam segundo o técnico lhes ordenara, segundo, conforme, consoante ou como o técnico lhes ordenara. É conformativa, né, Pota? Segundo, conforme, consoante, é bem sem vergonha. Ok, vamos lá. Os testes propunham questões tão difíceis que os alunos mais fracos desistiam do curso. Tal que, tanto que, é consecutiva. Ó, consecutiva, tá vendo? Risquei duas. Os testes propunham questões muito difíceis. Para que, a fim de que, é final. Então, para que, a fim de que, é final. Então, é a letra D, delta. Vamos lá. Era tão pequena a cidade que um grito ou gargalhada forte a atravessavam de ponta a ponta. Tal que, tanto que, tamanho que, é o que? Subordinada adverbial consecutiva. Exprime relação de consequência. As exigências eram tamanhas que os atores desistiram de participar do longa-metragem. Tal que, tanto que, tamanho que, consecutiva, mané. Beleza, vamos lá. Nevou tanto que as ruas da cidade ficaram intransitáveis. Tal que, tanto que, tamanho que, consecutiva. Beleza? Vamos lá. Questão 61. Os garis trabalhavam sem pausa, visto que, já que, se tratava de calamidade. Esse visto que, já que, causal, né? Sem vergonha. Mesma coisa, ó. Já que você faz questão de resolver o problema sozinho, respeitarei sua vontade. Já que, visto como, ou respeitarei sua vontade porque você faz questão de resolver o problema sozinho. Causal. Isso aí não tem graça. Ó, o problema é tão preocupante que, tal que, tanto que, tamanho que o governo já pensa em desenvolver campanhas intensas nas escolas. Esse tal que, tanto que, ele é consecutiva, consequência, já foi falado. Ok, vamos lá. Eles agem assim, já que, ou porque, né? É causa. Eles agem assim porque acreditam serem imunes a qualquer tipo de doença. Causal. Visto que. Ou porquanto junto, né? Porque tem um porquanto junto que a gente já falou também, né? Ó, a família irá apoiá-lo uma vez que ele voltou. Como ele voltou, a família irá apoiá-lo, visto que ele voltou, ou já que ele voltou. Uma vez que ele merece uma atenção especial, uma vez que. Por quê? Porque ele pode ser causal, como é o caso, e ele pode ser condicional. Se ele for causal, ele troca por visto que ou já que. Se ele for condicional, troca por caso. E aqui tem gente que gosta de trocar por como. Como ele voltou, a família irá apoiá-lo. Caso é condicional, mas aqui é como. Então aqui, ó, é causal. Mas o uma vez que só tem essas duas possibilidades, sim. Aí aqui. Agora aqui tu vê que caso, entra o caso, mané. Ó, o caso lê certinho, ó. Caso haja tantas faltas, se houver tantas faltas, a reunião será adiada. Aqui é condicional. Uma vez que só pode ser causal ou condicional. Gente, a maioria das paradas é gravar. É broncar. Aqui, ó. Agora olha esse. Uma vez que houve tantas faltas, pode ser como. Lê com como. Porque o como no início chama causa.
como houve tantas faltas, a reunião foi adiada. Ou seja, a reunião foi adiada porque houve tantas faltas. Então é causal. Ok. Depois, bebia que era uma lástima. Essa é muito boa, porque ele diz bebia tanto que era uma lástima. Esse tanto pode estar subentendido. Essa é muito boa. Aí o cara que já sabe, ele fala, pô, boa nada, é molezinha. Então tu tem que gabaritar uma porra dessa. Vamos lá. Aí aqui, ó, consoante opinam alguns, perdão. Consoante opinam alguns, a história se repete. Conforme, consoante, já falamos, conformativa. Essa não tem graça nenhuma, mas cai. Marque a alternativa em que a conjunção se estabelece a mesma relação de sentido que se verifica entre as orações. O acusado será absolvido, caso o seu advogado prepare uma boa defesa. Então, se ele quer a mesma relação, é a condicional, é uma relação de condição. Ó, na A, ele me perguntou isso. Se ele me perguntou isso, esse se é uma conjunção integrante, é uma oração subordinada substantiva. E seria objetiva direta, mas nós vamos ver nas orações subordinadas substantivas. Agora aqui, ó, essa B é bem interessante. Ó. Se você não consegue esquecê-lo, por que não o procura? Esse C é igual a já que, tipo, já que você não consegue esquecê-lo, por que não o procura? Se o C é igual a já que, ele é causal. Vai aparecer aí. Agora aqui, ó, se todos colaborarem, caso todos colaborem, terminaremos o serviço. Essa é a condicional. Essa é a condição, tá? Então a resposta era a letra C. E queria saber isso. Se eu queria saber isso, eu entro na mesma situação da letra A. É uma conjunção integrante, é uma oração subordinada substantiva, que seria objetiva direta, porque tem sujeito. Eu queria saber o quê? Tem sujeito, perguntou o quê? É OD. Mas na folha de oração subordinada substantiva a gente vai destrinchar isso aí. É muito fácil, tá? Ó, à medida que, a proporção que, proporcional. À medida que o tempo passava, o branco da neve ficava escuro. O resultado, segundo se esperava, conforme se esperava, consoante se esperava ou como se esperava, é conformativa. Ó, essa é uma das melhores. Neuza paralisa o trânsito, de tão bonita que é. Aí o cara vai lá e fala, pô, eu botei consecutiva. Não, Neuza paralisa o trânsito porque é muito bonita. Isso aqui é causa, mané. Ó, vai aparecer agora, ó, essa é causa. Tu vê que você troca a oração em negrito por Neuza paralisa o trânsito porque é muito bonita. Aí causal. Então essa é muito boa. Agora a 7,4 é a que é normal. Se cair a 7,4, a 7,4 vai todo mundo pegar, né? Neuza é tão bonita que, consequentemente, paralisa o trânsito. Aqui é consecutiva, só que aqui até, né, a galera mais fraca vai pegar. Ao passo que a proporção que, proporcional, à medida que nos elevávamos, o aço tornava mais puro. Aqui vai o livro para que, a fim de que, o leias. Final, para que, a fim de que. Fácil. O caminho é tão comprido que não tem fim. Tal que, tanto que, tamanho que, consecutiva. Beleza. Conquanto, que é o mesmo que embora, conquanto. Embora a natureza tenha reclamado por socorro, o desmatamento na Amazônia não cessa. Conquanto junto é sempre concessiva, né, Pota? Conquanto junto é concessivo, embora é concessiva. Conseguiremos julgar se chegarmos cedo ao teatro, caso cheguemos cedo ao teatro. É uma conjunção, esse se, ele é uma conjunção subordinativa condicional. Conjunção subordinativa condicional. E aqui, ó, suas dívidas eram tantas que, tal que, tanto que, tamanho que, consecutiva. Beleza? Vamos lá, questão 81. Olha lá o embora. Embora não tem graça, né, cara? Embora, conquanto junto, é concessiva pra caramba, né? A gente fala assim, né? Quem conhece fala diferente, mas tudo bem. Aí, ó, essa já é novidade na folha. Difícil que fosse o problema,
nós o teríamos resolvido. Mesmo que o problema fosse difícil, ainda que ele fosse difícil, por mais que é concessivo, hein? Esse é maneiro. Concessiva. Ok. Aí agora vamos lá. Classificação da oração adverbial está incorreta em. Ele quer saber onde é que está incorreta. O calor estava tão forte que... consecutiva, tá certo. Mal a refeição foi finalizada, assim que a refeição foi finalizada, temporal, tá certo. Como era bastante desinibido, não se recusava a falar de improviso para qualquer plateia. Tá dizendo para mim que é causal. Você sabe, eu já falei que o como no início, teu coração diz que é causal, né? Se você estiver fazendo a prova na velocidade, tu já vai olhar para cá, ó, porque ele está falando que quanto mais é comparativo e quanto mais é proporcional. Ou seja, quem já fez muito, se assistiu a esse vídeo, né, mais de uma vez, você vai ver que a situação está no bolso, né? Aqui está errado. Por que esse como aqui ele é causal? Porque eu posso inverter e bater por quê, ó? Não se recusava a falar de improviso para qualquer plateia porque era bastante desinibido. Aí essa é causal, beleza? Aí aqui, saímos rapidamente, visto que ou já que estava armando um tremendo temporal. Causal, visto que, já que, é causa. Já falamos. Nilo Luso deixou o magistério porquanto sua saúde era precária. Esse porquanto é porquanto igual a porquê. É causa, mano, é causal. A gente escreveu lá no início, né? Enquanto temporal, conquanto concessiva, porquanto causal. Ó, apesar de e apesar de que, isso aqui é concessiva na hora. Apesar de que é concessiva. Beleza. Aqui, em qual alternativa a conjunção subordinativa classifica-se como integrante? Onde que ela é integrante? Aí aqui, ó, esperei isso. Conjunção integrante toca por isso, né? Que é a oração subordinada substantiva, que vai ter também a folhinha. Mas por que ela está fazendo aqui na oração subordinada adverbial? Porque aqui tem mais adverbial do que a própria integrante. Ó. Ela gritou tanto que adverbial, ó, ela é adverbial consecutiva. Oração subordinada adverbial consecutiva. Se você tem carro, não devia ir a pé. Visto que, já que você tem carro, não devia ir a pé. Aqui é causa. Se tudo correr bem, caso tudo corra bem, aqui é condicional. Adverbial condicional. Beleza? Esperei isso, trocou por isso condição integrante. Enquanto, pelo amor de Deus, enquanto é temporal, em nome de Jesus. Vamos lá, ver isso aqui. Embora é concessivo, olha o que ele gritou aqui para mim. Só o sangue de nosso Senhor. Aí depois, se meu pai estivesse aqui agora, perguntaria a ele isso. Quando troca toda a oração por isso, o que e o se são condições integrantes. E o enquanto, Jesus, enquanto é temporal. Já falei, vou falar de novo. Enquanto é temporal, com quanto é concessivo e por quanto é causal. Então ele quer o quê? Que está correta. Correta aqui, neném, é só a 2. Só o número 2 está correto. É o que temos para hoje. Você age segundo, conforme, consoante seus instintos ordenam. Conformativa. Como, conforme, segundo, consoante. Depois, doente que estivesse, ó, essa também é boa. Por quê? Porque esse que aqui, ele é concessiva, né? Mesmo que estivesse doente, ainda que estivesse doente, então é concessiva. Isso, concessiva. Vamos lá. Já que não tem graça. Já que e visto que causal. Aí já para tudo, né? Já que e visto que causal. Apesar de que se esforçassem, mais uma, sempre concessiva. Apesar de concessiva. Quanto mais se agitava, mais preso à rede o peixe ficava. Essa aqui do quanto mais é a oração subordinada adverbial proporcional e a outra é a oração principal.
toma cuidado, tá? A proporcional é a do quanto mais. A principal é a que tem só o mais, vamos botar assim, tá? Mas essa era proporcional, porque ele pode botar alguma pegadinha na prova. Cuidado, hein? Isso aqui, ó, asterisco aqui. Beleza. Aí depois, se ela não me telefonar, caso ela não me telefone, aqui é condicional, né? Tudo estará acabado. Botou terror. Beleza, condição. Aí tá lá. Era uma vez um homem tão covarde, tão covarde, tão covarde, que tal que tanto. Aqui gritou, né? Tão covarde, tão covarde, tão covarde que consecutivo. Tal que, tanto que, tamanho que, vai chamar a consecutiva. Isso aí é clássica, né? Muito clássica. Consoante foi acordado, todos fizeram o serviço. Jesus, consoante conformativo. Pelo amor de Deus. Os garis trabalhavam sem pausa, visto que se tratava de calamidade, visto que, já que é causal. Não tem graça. Ok. Vamos lá. O resultado, segundo se esperava, conforme se esperava, é conformativo. E vai até o 200, tá? Criminoso que seja, não deve ser maltratado. Ou seja, ainda que seja criminoso, mesmo que seja criminoso, concessivo. Beleza? Vamos lá, 101. Caso, essa é idiota, né? Caso você não possa vir, avise-me com antecedência. Essa não conta. Vai chegar a hora das questões de concurso. Tem uma surpresa, hein? Esse vídeo é bem significativo. A falta de planejamento foi tão flagrante que, tal que, tanto que, consecutiva. O melhor tem que guardar para o final, né? Então vamos lá. Sua pele é tão delicada quanto a de um bebê. Ou seja, aqui não é consecutiva, porque consecutiva é tão que, aqui é tão quanto, aqui é o que? Comparativa. Mas tem gente que é muito afoito, a pessoa não quer ler, a pessoa tem que aprender a ler. Aqui, ó, fico triste sempre que, toda vez que, temporal. Quando, podia ser quando, fico triste quando vou à casa de juvenil. À medida que, a proporção que, é proporcional, aí já está manjado, né? Ó o nível, vai vendo. Como poucas pessoas compareceram, a reunião foi remarcada para o próximo semana. O como no início chama para causal, mas por que eu já estou marcando aqui? Porque eu já fiz a inversão, ó. A reunião foi remarcada para a próxima semana porque, visto que poucas pessoas compareceram, ou seja, chamou realmente o que ele chama, que é a causa. Tem hora que não vai ser. Ó, parará. A alternativa que preenche a lacuna do período, né, de modo que a segunda oração se classifique como subordinada adverbial concessiva. Haveria protestos ainda que o diretor saísse, mesmo que ele saísse. Para que é finalidade. Logo que é temporal. Logo que e assim que. E a menos que é condicional. A menos que e a não ser que, são gêmeos. Beleza. Se você concorda com o Fabiano, esse C no início, muita gente já sai botando condicional. Calma. Ó, já que você concorda com o Fabiano, visto que você concorda com o Fabiano, por que não diz isso a ele? Esse C no início troca por já que ou visto que. Então ele é causal. Beleza? Ali não é condição nenhuma. Se você ama Maria, mesma coisa. Visto que você ama Maria, já que você ama Maria, causal. Não é tão comum não, a gente que faz a coisa se tornar comum. A mesma coisa aqui, ó, a sessão foi suspensa porque faltou energia elétrica, é a causa. É igual aquele exercício também clássico, né? O edifício ruiu porque não tinha alicerces, causal. Ó, essa é uma causal que nunca caiu ainda, que é do Segala, visto como o futuro é incerto, trabalharei agora enquanto as forças me permitirem. Ou seja, trabalharei agora enquanto as forças me permitirem, porque o futuro é incerto, visto que, já que o futuro é incerto, causal. Bem maneira. Maneira que eu digo é de ser diferente, né?
Francisco, quando estava retornando do trabalho, né? No momento em que, né? É temporal, isso. Assim que, quando, temporal. Aí depois, ele não é, como dizem, conforme dizem, consoante dizem, segundo, podia ser, ele não é segundo dizem, segundo dizem os cientistas, não tem o segundo dizem os cientistas, conformativo. E o como pode ser causal, conformativo e comparativo. São 3 possibilidades do como, 3 possibilidades. Não és, ó, tu não és mais prudente que eu ou do que eu sou. Tá comparando. Tu não és mais prudente que eu. Então é comparativa. Comparação. Beleza. Este artista dá mais importância à combinação de cores do que dá às formas. Comparativa. Tá comparando uma coisa com a outra. Comparativa. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a classificação da oração subordinada adverbial destacada não está correta. Se você não vier, condicional. Conquanto junto é o mesmo que embora, concessiva. Seu esforço foi tão grande que, tão que, tal que, tanto que, tamanho que, proporcional. Você vai falar para mim, não, é consecutiva, mané. Olha como no início, chama para quê? Causal, deixa eu ver. Faltei aula de matemática porque estava doente. Tranquilo. Abraçou-me com tanto carinho que, tal que, tanto que, tamanho que, consecutivo. A reação do adversário foi tamanha que assustou o campeão, consecutiva. Tal que, tanto que, tamanho que, consecutiva. Marisa é tão boa digitadora quanto Teresa, comparativo. Aqui no caso seria até de igualdade, né? Elas estão se igualando. Mas é comparativa, tão quanto, tanto como. Em que pese, ó, essa é muito boa. Em que pese é concessiva, tá? Isso aí é do Segala. Essa também é boa porque essa não caiu ainda. Então aqui, ó, vou escrever grandão aqui, como se fosse uma assinatura. Em que pese, concessiva. Essa é ótima. 121. Choveu como em Manaus. Ou seja, choveu como em Manaus chove. Comparação, né? Subentendida. Verbo subentendido, comparação. Tu não pode falar choveu conforme em Manaus não, hein? Vai dar ruim. Aí ali, ó. A audiência será realizada conforme a lei determina. Consoante a lei determina. Conforme, consoante, segundo, como, conformativo. O tsunami no Japão ocorreu conforme os cientistas haviam previsto. Conformativo. Como o aluno havia estudado, obteve bom resultado no concurso. O que o como no início vai chamar para você? Causal. Então, o aluno obteve bom resultado no concurso porque havia estudado, né? Visto que, já que, causal. Clássica. Vamos que vamos. As exigências eram tamanhas que os atores desistiram de participar do filme. Tal que, tanto que, tamanho que, é consecutivo. Ok. Depois, a prova, vírgula, conforme se esperava, consoante se esperava. Como conforme consoante é conformativa. Segundo se esperava, consoante se esperava. Você não foi prejudicado como nós fomos. Verbo subentendido da comparativa, né? Tá comparando. Você não foi prejudicado como nós fomos. Comparativa. Verbo subentendido da comparação. Beleza. Vamos que vamos. Logo que, essa é boba. Logo que, assim que ele chegou, eu saí. Temporal. Quando ele chegou, eu saí. Temporal. Tal era a simpatia da moça que cativava a todos. Tal que, tanto que, tamanho que, consecutiva. Letra D de dado. Em qual alternativa em destaque há uma oração subordinada adverbial temporal? Qual é a temporal? A primeira é conformativa. Quanto mais se lê, é proporcional.
Para que é final. Faço o que digo para que tenha sucesso. Nós faremos o teste quando estivermos prontos. Assim que estivermos prontos. O quando só vai ser temporal se trocar por assim que. Ok? Beleza, vamos dando corda. Ela falava tanto quanto ele falava. Ou tanto quanto ele fala, como queira. Mas o que você tem que saber é que já apareceu também, né? Que quando tem tanto quanto, é comparativo. Ah, é de igualdade, né? Isso. Mas deixa quieto. Foi tamanho o susto que não consegui controlar-me. Tal que, tanto que, tamanho que, é consecutiva. Aqui cabe uma observação de colocação pronominal, que também vai chegar um momento da aula completa. Ó, isso aqui é auxiliar mais infinitivo. Quando você tem auxiliar mais infinitivo, esse pronome ele pode ficar em várias posições, mesmo com a presença do não. Então você tem que olhar e falar, pô, auxiliar mais infinitivo. Pode ser, foi tamanho susto que não consegui controlar-me, foi tamanho susto que não consegui me controlar. Entendeu? Você vai poder ficar bailando com ele, não tem problema nenhum não, tá? Vamos lá. Essa é muito boa, essa também é do Segala. Velho que sou, como sou velho, visto que sou velho, apenas conheço as flores do meu tempo. É causal, já que sou velho, visto que sou velho, como sou velho, é causa. Essa é, se cair, vai ser inédita, tá? Essa não, Amadeu não saiu porque estava frio, visto que estava frio. Essa vai todo mundo acertar, causal, não tem graça. Vendo-me a janela, fez sinal para que descesse. Fez sinal para que descesse, a fim de que descesse. Tipo aquela do fiz-lhe sinal que se calasse, a fim de que se calasse. Final, essa também não é manjada. A luz é mais veloz do que o som é. Comparativa. Está comparando a luz com o som. Só que aqui seria num caráter de superioridade, né? O mais, tá. Ela recendia que nem um ramo de manacá florido. Se ela recendia que nem, o que nem é comparativa. Aqui nós temos também uma coisa curiosa, né? Quando você tiver o que nem, tu vai botar comparativa. Mas pode ter um momento que você se esbarre com o nem que. E o nem que, tu vai botar concessiva. Nem que é o mesmo que, ou embora, tá? Tá ok? Se você gravar isso, ajuda e muito. Vamos lá. Ó, nós lhe dávamos roupa e comida sem que ele pedisse. O sem que é embora não. Sem que, embora não. Embora ele não pedisse. Você tem que botar o embora e o não. Nós lhe dávamos roupa e comida, embora ele não pedisse. É concessiva. O sem que igual a embora não. Também é novidade, caso venha cair. Ó. Fez tudo direito sem que eu lhe ensinasse. Aí eu vou botar o embora, eu não lhe ensinasse. Só fiz tudo direito, embora eu não lhe ensinasse. Ainda que eu não lhe ensinasse. Ou seja, eu não ensinei e o cara fez direito, né? E, então essa daí é concessiva. Isso, concessiva. Tá, vamos lá. Essa é muito boa. Chovesse ou fizesse sol, o major não faltava. Aqui é ainda que chovesse ou fizesse sol. Mesmo que chovesse ou fizesse sol. É concessiva, né? Chovesse ou fizesse sol, ainda que chovesse, mesmo que chovesse ou fizesse sol, o major não faltava. A conjunção está subentendida, né? Essa daí também é do Segala, é maneira. E o engraçado é que essa concessiva, ela está coordenada, porque aqui é uma alternância. Então, é uma oração subordinada adverbial que se encontra coordenada. Beleza? Questão 141. Essa é maneirinha também. Ó, escrevesse eu esses livros e estaria rico. O que ele está omitindo aqui? A conjunção, mano. Ele está querendo dizer o quê? Se eu escrevesse esses livros, estaria rico. É uma condicional.
A conjunção tá escondida. Muito boa essa, hein? Aí aqui, ó. Não sairei de meu consultório a menos que haja casos urgentes. Esse a menos que vai ser sempre condicional. E o detalhe é o seguinte: o a menos que é irmão gêmeo de quem? Do a não ser que. Ó, não sairei de meu consultório a não ser que haja casos urgentes. E tem que ser haja, porque o verbo haver aqui está no sentido de existir. Se você falar a não ser que haja um caso urgente, estaria errado, porque o verbo haver no sentido de existir não vai para o plural, mas é condicional. Então, a não ser que, a menos que, contanto que. Pode botar um trio, né, de condicionais. Aqui, ó. Mesmo que tudo que possuis acabe, ou seja, mesmo que tudo acabe, ainda que tudo acabe, por mais que... Aí tu vai falar, pô, tá, mesmo que é concessiva, né? Subordinada adverbial concessiva. É o mesmo que ainda que. À medida que se aproxima o inverno, as doenças respiratórias começam a surgir. À medida que é proporcional. Proporcional. Beleza? Nem bem, ó, essa aqui também é nova, do Segala. Nem bem se sentou no banco, o moço ergueu-se rápido. Esse nem bem se sentou é o mesmo que mal. Mal se sentou no banco, o moço ergueu-se rápido. É temporal. Também essa nunca caiu não, tá? Tá, beleza. Nunca chegará ao fim, por mais depressa que ande. Esse é o por mais que aberto, né? Por mais que ande depressa. Ele tentou separar para te iludir, mas o por mais que é concessiva. Ainda que ande depressa, mesmo que ande depressa, concessiva. Olha lá, 147, concessiva. Essa também é muito maneira. Quando ele fala correu, correu, que chegou com a língua de fora, essa dobra de verbo aqui, ó, correu, correu, que chegou com a língua de fora, é o mesmo que correu tanto. Correu tanto que a consequência foi que chegou com a língua de fora. Então essa daí também chama consecutiva. Essa também é maneirinha. Tranquilo? Agora, 149. Agora nós entramos na fase das questões de concursos, né? Aqui eu fui colocando a IAGS em ordem cronológica. Comecei a partir de 2005. Ó, e aqui tem questões de orações que não tem só adverbiais. Que, por exemplo, aqui, ó. Deus, que é o Criador do mundo. Esse que, ele é pronome relativo, que ele está retomando Deus. Ó, Deus é infinitamente bom. Isso aqui é a oração principal. Aí quando tu fala Deus é o Criador do mundo, esse que é um pronome relativo, que ele está retomando Deus. Se é um pronome relativo, é porque a oração é subordinada à adjetiva. Nesse caso seria adjetiva explicativa, porque está entre vírgulas. Tá? Então aqui estava falso. Tal era a sua alegria que imediatamente se uniu aos amigos. Adverbial consecutiva, verdadeiro. A tocha que foi carregada pelos atletas emocionou as nações. Esse que é pronome relativo, está retomando a tocha. A tocha foi carregada pelos atletas. Então, se tem pronome relativo, é adjetiva. E é restritiva porque está sem vírgulas. Verdadeiro. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra C. Tchau. Vamos lá. 150. É a AGS 2005 ainda. A oração subordinada adverbial apresenta circunstância de causa. Bom, embora é concessiva pra caramba, né? Isso aí a gente já viu. O como no início chama para causa. Então tem grande chance de ser essa. Vamos lá. Como os alunos não se interessaram pelo assunto, o professor cancelou a palestra. Ou seja, o professor cancelou a palestra porque os alunos não se interessaram pelo assunto. Já matei. Causal. E bem fácil, diga-se de passagem, né? Quando a população, esse quando é o mesmo que assim que a população estiver mais comprometida com a causa social, a criminalidade será melhor. Essa é temporal. O Brasil vai ficar atualizado se você responder, caso você responda corretamente o censo. Essa é condicional.
Beleza? Vamos lá. Em teu nome, ó Maria Lúcia. Maria Lúcia é vocativo. Teu nome, Maria Lúcia, tem qualquer coisa que afaga, como uma lua cheia afaga. Tem qualquer coisa que afaga como uma lua cheia. Então, ele está fazendo uma comparação. Essa oração que está em destaque é uma oração subordinada adverbial comparativa. O verbo subentendido vai dar comparação. Maneirinho. Agora fomos para 2007. E eu vos direi, amai para entendê-las. Esse para entendê-las é o quê? Final, né? Amai para que as entenda. Para entendê-las. Seria reduzida de infinitivo, que era para entender elas. O entender que está ali dentro, que juntou com las. Então, ela seria uma oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo. Beleza? Porque não tem o para quê, mas ela é final. Ok? Ainda no IAGS 2007. Assinale a alternativa cuja conjunção subordinativa completa corretamente o seguinte período. Os funcionários foram dispensados, embora o expediente terminou mais cedo? Não. Se, conforme ou por quê? Por quê, né? Isso é bem idiota, é a causa. Eles foram dispensados porque o expediente terminou mais cedo. Então a letra D. Por quê? Questão bem fácil, né? Saltamos para 2008. É a AGS 2008. Ele quer que eu junte, complete a lacuna do período para estabelecer nele uma relação de concessão. Aí quem é bom de gravar as conjunções, brinca, né? Porque quem é a concessiva aqui? É o conquanto junto. Conquanto junto é o mesmo que embora. É concessiva. Então o assim que é temporal. O conforme é conformativa e o portanto é conclusiva. Portanto, é lá das orações coordenadas, né? Portanto, é conclusiva. Ainda no EGS 2008. Essa é bem legal. Por que ela é bem legal? Vamos lá. Muitas pessoas não consultam a embalagem dos produtos para saber. Aqui na frente eu tenho a oração principal. O detalhe é que a primeira é principal. Uma principal, ele falou isso em todas. Tá? Uma principal. Esse para saber é final. Final reduzida de infinitivo. Para que saibam, para saber. Então é final. Uma oração subordinada adverbial final. Uma oração subordinada adverbial final. Essa questão é clássica porque ela tem o quando. Aí eu já falei hoje, e aí a gente tem que falar sobre isso. O quando só vai ser temporal se trocar por assim que. Então, muitas pessoas não consultam a embalagem dos produtos para saber isso. Não é para saber assim que vence. É para saber o quê? Isso. Vai chamar objetiva direta. Subordinada, substantiva, objetiva direta. Não é temporal. Então a resposta é C, né? É aquela mesma história do cara colocar assim, vê se cabe aqui, Perguntei quando seria o teste. Perguntei quando seria o teste. Perguntei isso. Eu perguntei isso. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, porque tem sujeito perguntou o quê? É o AD. Então, cuidado com quando, tá? Agora chegamos a 2009. Foi tal o atrevimento que os amigos afastaram-se dele. É consecutiva. Ele quer saber a alternativa em que tem uma oração subordinada adverbial com a mesma classificação da oração em destaque acima. Ou seja, que também seja consecutiva. Fui reprovado, ainda que tivesse estudado com afinco. Concessiva. Ainda que, mesmo que. Sua fome era tanta que, achei, consecutiva. É essa aqui que é a criança da consecutiva. Rasgue esses papéis para quê? Para que é final, finalidade. Guardarei seu segredo, desde que, esse desde que pode ser caso ou pode ser o contanto que não vai ferir alguém conhecido. Esse desde que igual a contanto que, ele é condicional, beleza? 2009 ainda. Ainda que fosse ótimo atleta, não ganharia nenhuma medalha nas Olimpíadas. Ainda que fosse ótimo atleta, ou ainda que mesmo que, é concessiva. Beleza, vamos lá. Saltamos para 2010.
Considere estas frases. Conquanto é concessiva. Conquanto é irmão gêmeo do embora, concessivo. A secretária fez os relatórios conforme, consoante, a diretora havia exigido. Conformidade. Conforme, consoante, segundo, conformidade. Já sei que é delta. E o consoante é a própria conformidade em pessoa. Detalhe que só o consoante matou a questão, né? Então a questão não tinha nada de difícil. Vamos lá. Mais uma questão do como, ó. Festa do como aí, né? Aqui. O favo da Jati não era doce como o seu sorriso é ou era. Tá comparando. O favo da Jati com o seu sorriso. Comparação. Aí eu fui lá, meti comparação. Vamos lá. Olha o como no início. Como no início tem grande chance de ser causal, mas pode ser outra coisa. Essa questão é boa para explorar isso. Ó, como sabia que ele não se apegava a ninguém, ela conformou-se com sua partida. Ou seja, ela conformou-se com sua partida porque sabia que ele não se apegava a ninguém. Ou visto que, já que, aqui é causa mesmo. Causa. Ok. Já matei, né? Agora aqui, como havíamos previsto, conforme havíamos previsto, o sol predominou no litoral durante o feriado. Conforme. Detalhe que aqui só tinha uma de conforme, né? Beleza. Agi conforme mandou minha consciência. Letra A. Aqui, marque a alternativa em que a oração destacada exprime circunstância de concessão. Ou seja, tem que ser concessiva. Ao embora aí gritando. A equipe, embora seja esforçada, não consegue vencer. Isso aqui é uma oração subordinada adverbial concessiva. Está intercalada, por isso que está entre vírgulas. Conforme, consoante vocês todos sabem, não haverá expediente. Isso aqui seria conformativa. Ah lá, aquele C que a gente já viu na folha. Já que você concorda com o Fabiano, por que não diz isso a ele? Esse C igual a já que, igual a visto que, ele é o que mesmo, hein? Causal. Mas esse aí é bem puxado, vamos botar assim, né? Se cair. Ela não será cobrada judicialmente desde que pague a dívida. Contanto que pague a dívida. É uma condição. É condicional. Beleza? E a GS 2012. Esse sempre que é temporal. Sempre que é temporal. Matei. Vamos lá. Para saber notícias dos vizinhos. Esse para saber é final reduzida de infinitivo. Tu vê que as questões são muito parecidas ao longo dos anos, né? Ah, então é final. Eita, tinha 3 final. Tá no empate. Apesar de gostar. Esse apesar de e apesar de que vai ser sempre concessiva. Apesar de e apesar de que. Sempre concessiva. Então a resposta seria delta. Assinale a alternativa na qual o grupo em negrito, vou botar aqui assim para ficar melhor, isso. O grupo em negrito atua como conjunção subordinativa. Ó, eu me referi a medida. Quando ele fala que ele atua como conjunção subordinativa, é porque ele vai ter que ser proporcional. O à medida que, como é conjunção, né, uma locução, ele é proporcional. Então, vai vendo qual era o macete da questão. Eu me referi à medida. A medida contemplaria a maioria. Isso aqui é pronome relativo. Então, ele não é proporcional. Olha a B, como é que é a resposta. O sol ardia mais manso, à medida que, ao passo que... Aí tu vai falar, então vai ser conjunção subordinativa quando trocar por ao passo que? Quando for proporcional. Isso. Porque o resto é tudo pronome relativo, mano. Ó, os moradores deram crédito à medida. Eles deram crédito à medida. Aí tu vai pegar a medida e vai botar aqui. A medida cortou a água. Lembrando que quando tá retomando um termo que tá craseado, ele só leva o termo, mas sem a crase. A medida cortou a água. Então aqui era PR. Ó, a medida que une os dois povos é o que todos visam hoje. Todos visam hoje a medida. Eles visam ao projeto. Aí tu vai jogar a medida aqui, a medida une os dois povos. Então esse aqui também é pronome relativo. Então, para que uma medida que seja uma conjunção subordinativa, ele tem que ser proporcional, tem que trocar por ao passo que. Ele quer saber o que o como está indicando. Lembrando, mais uma vez, ó, o como pode ser conformidade, pode ser comparação e pode ser causa. Finalidade ele não pode ser nunca.
Então esse como? Como as organizações ambientalistas têm denunciado, os países industrializados são os que mais poluem o meio ambiente, consoante as organizações ambientalistas têm denunciado. É conformidade. Conforme elas têm denunciado, consoante. Esse como aqui, ó, é conforme o consoante. Também fácil, né? Essa aqui é clássica, muito boa. E muita gente erra. Mas vamos lá, porque tem oração reduzida, né? Aí ele fica, a primeira está reduzida, expressa pelo infinitivo e a segunda está expressa pelo gerúndio. Mas vamos lá, vamos entender. Deparou-se com a reprovação ao receber a nota no colégio. Esse ao receber é o mesmo que assim que recebeu. Ou quando, né? Deparou-se com a reprovação quando? Temporalidade. Tá vendo? Tinha até duas temporalidades. Então estava supremacia aqui. Agora, olha só essa. Temendo a reação dos pais, decidiu omitir a verdade até o ano seguinte, na rematrícula. Esse temendo é causalidade. Por quê? Porque eu posso botar que ele decidiu omitir a verdade até o ano seguinte, porque, visto que temia a reação dos pais. Já que temia, como temia a reação dos pais, decidiu omitir a verdade até o ano seguinte. Aqui é causa, causalidade. Que é o que igual a já que. Eu vou fazer uma depois só de reduzidas, para a gente poder ficar fera nisso. Agora, é a GS 2013 ainda. A oração em destaque classifica-se como subordinada adjetiva. Tu fala, ué, mas a folha de adverbial? Mas a subordinada adjetiva, o que ela tem que ter? Necessariamente não, né? Porque pode ser reduzida. Mas a gente vai em busca de quê? Do pronome relativo. Alguns sócios eram mais espertos que ou do que raposas são espertas. Aqui nós temos uma comparativa. Oração subordinada adverbial comparativa. Eles queriam isso. Se eles queriam isso, é uma oração subordinada substantiva. E essa aí seria objetiva direta, né? Por que é objetiva direta? Porque tem sujeito aqui na frente e perguntou o quê? É o AD. Aqui em cima é a adverbial comparativa, que é a folha em questão, né? A pressão era tão grande que aqui também é adverbial consecutiva. Essa também é mole. Porque o tal que, tanto que, tamanho que é adverbial consecutivo. Esse foi o principal motivo. Aí tu vai pegar o motivo e vai entrar aqui. Ou seja, esse que é pronome relativo que está retomando a palavra motivo. Então, motivo contribuiu para o meu desligamento da empresa. Então, essa é a adjetiva e como não está entre vírgulas, é uma adjetiva restritiva. Então, a adjetiva era na letra D de dado. Tranquilo? Questão 166. Chegamos a AGS 2014. Ó o posto que aí, ó. Isso aí são essas coisas que vão fazendo o cara ir gravando. Aqui, ó. Posto que. Tu já falou. Já falei. Lembra? Ele pode ser causal ou ele pode ser concessivo. O detalhe é o seguinte. Tu vê que a alternativa, ela foi até mal formulada. Porque ela tinha que ter as duas, pô. Porque se você gravou que o posto que é causal ou concessiva, vê como é que ia gravar? Às vezes a pessoa fala, muita coisa você precisa entender, mas muitas você precisa gravar. Aí aqui, ó, saberás que não te amo e que te amo, posto que, visto que, de dois modos é a vida, já que de dois modos é a vida, visto que, ou porque, né? Saberás que não te amo e que te amo, porque de dois modos é a vida. O concessivo é quando troca por embora. Causal é quando você pode trocar por visto que ou já que. Ou até o visto como, né? Então aqui era causa. Delta. Nem tinha concessiva nas alternativas. Vamos lá. Chegamos a 2015. Ele quer a consecutiva. Já é a tão revoltado que. O cidadão ficou tão revoltado que denunciou. Consecutiva. O cidadão denunciou o hospital porque causal. Como ficou revoltado com a situação precária do hospital, o cidadão resolveu denunciar aquele local. Ele resolveu denunciar porque ficou revoltado, causal. Aqui é festa de causal, né? Aqui, ó, causal, e o já que, visto que sangue de Jesus tem poder, causal. Beleza. Chegamos a 2016. Apesar de e apesar de que é concessivo.
Temos um empate. Concessivo. A medicina técnica não criou para combater a celulite ou para mais infinitivo. Oração subordinada adverbial final, reduzida de gerúndio, mané. Aí, ó, já matei, ó. Então essa daí foi bem idiota. Olha a última. Segundo indicam pesquisas realizadas em alguns países, esse depósito de gordura no tecido subcutâneo sempre foi um dos maiores inimigos das mulheres. Esse segundo é conformativa, né? Aqui, ó. Como, conforme, segundo, consoante. Então essa daqui era fácil. Olha essa é histórica, hein? A 169. A 169 é uma questão que até hoje ela faz estrago. Porque o cara fala assim, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, da rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa. Essas orações reduzidas de infinitivo, tá vendo? Reduzidas de infinitivo. De tanto ver, tal, beleza. Elas são o quê? Aí o que a maioria pensou? Tal que, tanto que é consecutiva. Só que elas não são consecutivas. Elas são adverbiais causais. Tipo assim, você vai ler o contrário e você vai dizer assim, o homem chega a desanimar-se disso tudo, a ter vergonha de ser honesto, porque ele vê triunfar a nulidade, ele vê prosperar a desonra. Isso aqui é a causa de o homem desanimar da virtude. A causa dele. Isso aqui são causais, adverbiais causais reduzidas de infinitivo, tá? Então essa aqui é bem legal, até porque não tinha o tanto que, né? Então tem que tomar cuidado. Quer saber onde é que tem a relação de comparação? Como ignoram as consequências futuras de seus atos, muitas pessoas jogam lixo nas ruas. Ou seja, muitas pessoas jogam lixo nas ruas porque ignoram as consequências, visto que, né? Então essa primeira aqui é causa. Então aqui é causal. Ok. Agora, Fleming descobriu a penicilina por acaso, como, conforme, sempre ouvimos falar. Consoante, sempre ouvimos falar. Isso aqui é conformativa. Como deveis saber, há em todas as coisas um sentido filosófico, né? Conforme, consoante deveis saber, conforme deve saber, ou deveis, aqui é a voz, né? Conformativa. Agora, olha essa. A preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro. Tipo, comparativo de igualdade, né? De forma igual. Então, essa aqui é comparação. Está comparando. Letra D. Maneirinho. Entramos em 2017. Relação de sentido de concessão. Os professores anunciaram que farão greve, ainda que concessiva, mesmo que, por mais que. Mal o governo, assim que o governo anunciou uma negociação temporal. Logo que também é temporal, assim que. Quando? Enquanto também é temporal. Enquanto é temporal, conquanto é concessiva e por quanto é causal. Aí agora aqui também, essa também muita gente erra, afobado, porque é afobado, né? Afoito. Quando nos comunicamos, é temporal. Ele quer o que não há no texto. Então esse quando nos comunicamos é temporal. Então lá, aqui ó, para deixar o troço bonito, temporal. Selecionamos e combinamos as palavras para que, aqui ó, para que é o que? Final. Então tem finalidade. À medida que, ó, envolve e sublinha. À medida que as frases são criadas é proporcional. Qual que não tem? Causal. Era só caminhar dessa maneira. E teve gente que foi lá e errou. Esse à medida aqui é proporcional, nem escrevi aqui. Vamos lá, para ganhar tempo. E, ó, é a GS 2018. Questão grande. Ó, a língua tibetana. Ó, tu tinha que olhar, quando leia, tu já tem que passear para ver, ó, adverbial final, consecutiva, tu já sabe que está na praia das adverbiais, porque na prova você não vai saber o que é antes, porque essa folha é para a gente aprender, na prova a gente tem que, por isso que tem que fazer os simulados, né? E no canal tem muitos. Vamos lá. A língua tibetana é complicada até para os nativos, conquanto é concessivo, mano, é o mesmo que embora. Aqui, ó, esquece, ó.
Que isso? Já ganhei na primeira? É isso mesmo? Já ganhei. Consoante declara conforme, conformativa. Concessivo e conformativo. Só tinha duas? Olha o nível da questão. Isso daí é bem fácil, né? Essa é maneira. Ó, Quixote não desanimava em suas investidas. Ele acumulava sucessivas derrotas. Una as duas orações fazendo as adaptações necessárias. Quixote não desanimava em suas investidas. Quixote não desanimava em suas investidas. Aí ele não desanimava, mas só acumula derrotas. Então aqui é uma contralógica. Como é que ele não desanima se ele só perde? Aí a gente tem a concessiva, que é a contralógica. Quixote não desanimava em suas investidas. Mesmo que, ele falou, fazendo as adaptações necessárias, mesmo que acumulasse sucessivas derrotas. Ele não desanimava, ainda que acumulasse sucessivas derrotas. Então é concessiva, é contralógica. Ele não posso dizer que é finalidade, nem condição, nem causa, porque uma vez que pode ser causa ou condição. Vamos lá. Questão 175. É a AGS 2019. Assinale a alternativa que não apresenta a correta classificação. Se não apresenta a correta classificação, ele quer a incorreta. E é bom perder um tempinho no enunciado, tá? Tem que ser frio e calculista no dia da prova. Ó, peço isso. Trocou por isso, é oração subordinada substantiva. Tá certo. Oração batia forte porque tinha medo, visto que tinha medo. É adverbial causal. Tá certo. Era esta a verdade. Ninguém contestou a verdade. Esse que é um pronome relativo que está retomando a verdade. Então, se tem pronome relativo, não é subordinada adverbial, é subordinada adjetiva, mané. E seria restritiva, porque não tem vírgula. Aqui, ó. Aqui não está correta. Marquei. Pessoa que mente não merece reconhecimento. Pessoa mente. Aqui é o famoso pessoa que mente, é a pessoa mentirosa. Tu vê que a oração subordinada adjetiva, ela pode às vezes ser substituída por um adjetivo, né? Pessoa mentirosa não merece reconhecimento. É adjetiva restritiva, sim, mas tá certo, ele queria incorreta. Tem que ter calma na hora de fazer. Ó, essa aqui, ele quer a classificação incorreta, então ele quer a incorreta. Eu suponho ser ele o homem de palavras sinceras. Eu suponho isso. Não é adverbial, é oração subordinada substantiva. Ah, essa hipótese daí é substantiva reduzida de infinitivo, suponho ser ele? Sim, suponho. Aqui, se ela tivesse desenvolvida, seria suponho que ele seja o homem de palavras sinceras. Aí teria a conjunção integrante, tá? Só depois disso percebi isso. Percebi isso. Essa é a oração subordinada substantiva, tá? Só depois disso percebi a sinceridade que as palavras dele continham. Esse que é pronome relativo, porque eu vou retomar a sinceridade. Vai falar que as palavras dele continham sinceridade. É adjetiva, tá certo. Só depois que, esse depois que é temporal. Depois que, antes que, né? Sempre que, temporal. Beleza? Essa questão eu coloquei aqui, né? Porque a gente está fazendo orações, porque ela foi uma questão única e muita gente errou, e era questão fácil de ganhar. Porque olha só, quer saber quando é reduzida de infinitivo, de gerúndio e particípio. Esta é a trágica notícia divulgada pela imprensa brasileira. Divulgada é o particípio do verbo divulgar. Então essa aqui é reduzida de particípio. 3. Beleza? 3 é reduzida de particípio. É isso mesmo? Acabou? Acabou. Eu não entendo determinadas questões, mas vamos lá, vamos tentar entender, vamos até o fim. Tendo perdido dinheiro. Tendo. O tendo é gerúndio. Gerúndio é o NDO, né? Beleza, gerúndio. 2. Gerúndio. Custou-lhe muito concluir. Concluir é infinitivo. É o próprio verbo. 3, 2, 1. Só isso, mais nada. Impressionante. Vamos lá. Leia, não leia.
no texto acima não há oração subordinada adverbial na frase referente a que cachorro, né? A inocência sempre brincou nas peraltices dos cães, mas em cada animal ela se funde com um temperamento individual. Até aqui ele não falou nada. Quando chego à minha casa, vírgula, Vilma salta e rodopia, querendo ser a primeira a receber atenção. Esse quando é temporal. Então, na oração da Vilma, tem uma oração subordinada adverbial temporal. Ok. Agora ele está falando da Cissa. Cissa, embora seja mais discreta, embora é o quê? Concessiva. Então, na da Cissa tem uma oração subordinada adverbial concessiva. Agora ele está falando da Rose. Rose, serelepe incansável, pula tanto que, tal que, tanto que, é consecutiva. Então, aqui não tem adverbial, tem que ser a da Ruth. Vamos ver a da Ruth. Por último, Ruth, pura meiguice, chega-se na periferia do bando e aguarda o momento dos afagos. Esse E seria aditiva. Então, seria uma oração coordenada sindética aditiva. Então, a da Ruth não tem adverbial. Não é questão maneirinha, né? Essa aqui, ó, CFS 2009, né? O cachorro, que é um animal... beleza. Há no texto acima duas orações subordinadas adverbiais. A primeira é uma final e a segunda é uma proporcional. Assinale a alternativa que apresenta essas duas orações. Tá bom. Então tem uma final e uma proporcional. Aí aqui, ó, a final é o para quê. Para quê é final. Cadê ele, ó? O cachorro, que é um animal doméstico, isso aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque o que é pronome relativo? Para que não se torne agressivo, final. E à medida que recebe carinho e atenção é proporcional. Então vamos lá, qual que a gente marca? Ó, para que não se torne agressivo é a final. E a outra é a proporcional. Tu tem que marcar Charlie, né? C. CFS 2009. Havia tanto problema a ser resolvido que tal que, tanto que, tamanho que é consequência. Então é consecutiva, consequência. Aqui, ó. Como é que pode com uma você matar? Impressionante, né? O equipe de professores interromperá seu período de férias caso haja um problema, condicional. Caso é condição, só tinha uma. Embora é concessiva, só Jesus. E o porquanto é causa, causal. Ó, a equipe de professores interrompeu seu período de férias porque havia um problema a ser resolvido, visto que, já que. Beleza? Vamos lá. Como o combate ao tabagismo é quase universal, ó, leia. Analisando o texto acima, podemos afirmar que há, respectivamente, uma oração, tá vendo? Comparativa, não sei o que lá. Vamos lá. Como o combate ao tabagismo é quase um consenso universal, visto que, esse como é igual a visto que e já que, ou seja, é causal. Tá. Ele falou que há, vamos lá, uma adverbial causal, tem uma causal aqui na frente, tem uma causal. Depois tem uma principal. Qual é a principal? Eu estou intuindo isso. Estou intuindo que as autoridades estejam sofrendo pressões. Mas o estou intuindo é a oração principal, mané. Ó, uma oração principal, porque tu trocou por isso. Quando vai vir oração subordinada substantiva, antes é a principal. Ó, tá vendo? Tem uma oração principal, ele falou que tem uma oração coordenada, depois tem uma oração principal. A segunda era a principal, tinha até 3 na segunda, né? Estou intuindo isso. Estou intuindo o quê? Tem sujeito que perguntou o quê? É o AD. Ó, não, subordinado, substantivo, objetiva direta, adjetiva restritiva não, oração, substantivo, objetiva direta. Ok, substantivo, objetiva direta. E a última, por isso, elas tratam essa questão com morosidade. Por isso é conclusiva. Por isso, portanto e por conseguinte. Oração coordenada sindética conclusiva. Por isso, portanto e por conseguinte. Então, a resposta que eu tenho que marcar é B. Por isso, portanto, por conseguinte, conclusivos. Vamos lá. Apesar de, CFS 2011, apesar de é concessiva. Então, é concessão. Ok. Assim que é temporal. Só tinha uma com tempo, ó. A doideira. Terceira. Como, visto que ainda travemos o como no início, chama para ser causa. O detalhe é que só o como matava, porque não, ele nunca vai ser condição, ele nunca vai ser tempo, ele nunca vai ser proporção.
O como, ele tem três possibilidades. Ou ele vai ser causa, ou ele vai ser conformidade, que é conformativo, que é quando ele é igual a conforme, ou ele vai ser comparativa, que vai transmitir a ideia de comparação. Então você vê que o como eliminaria pelo que ele pode ser, porque ele nunca vai poder ser essas três coisas. Então você tem que estar gravando tudo, tá? Agora essa é muito boa do CFS 2012. Em qual dos períodos abaixo a oração subordinada adverbial revela uma opinião preconceituosa à imagem da mulher? Tá? Vamos lá, vamos entender, ó. Como o cargo será ocupado por uma mulher, a gestão será boa. Aqui não está tendo preconceito, pelo contrário, está lambendo, né? Tá levantando o ego da mulher. Ó, visto que o cargo será ocupado por uma mulher, a gestão será boa. Então aqui está sendo favorável à mulher. Aqui ele está condicionando, ó. Desde que o cargo seja ocupado por uma mulher, a gestão será boa. Ou seja, a gestão só será boa se for uma mulher. Então ele está valorizando a mulher. Agora, quando ele falou, apesar de o cargo ser ocupado por uma mulher, a gestão será boa. Tipo, ele está denegrindo a imagem da mulher. Tá? Então, é a letra C. Esse apesar de tá jogando para baixo. Aí agora ele está dizendo que enquanto o cargo for ocupado por uma mulher, a gestão será boa. Ou seja, é temporal. Então, durante o tempo que for uma mulher, a gestão será boa. Se for homem, ele já não sabe dizer. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Questão 184. Questão do como, né? É a questão clássica do como aqui, ó. Tá vendo? O que nós temos que saber? O como, ele tem três opções. Ele pode ser causal, ele pode ser conformativo e ele pode ser comparativo. Básica, né? Nas adverbiais. Aí o que acontece? Aqui, ó, ele está me dando opções que ele nunca vai ser temporal, ele nunca vai ser concessivo e ele nunca vai ser final. Então, vê como é importante você conseguir gravar esse tipo de situação. Você pegar e falar, pô, o como nas adverbiais, ele pode ser o quê? Ou seja, eu já matei a questão. Aí aqui, ó, como não podia medir forças com o irmão mais velho, decidiu de tomar posse do brinquedo. Ou seja, desistiu de tomar posse do brinquedo porque não podia medir força com o irmão mais velho. Aqui é causa, causal. Então vamos botar causal. Anísio procurou fazer a lição conforme, consoante, segundo, é conformativa. Os cabelos da encantadora mulata eram negros como uma cascata de petróleo é. Está comparando. Os cabelos da encantadora mulata eram negros como uma cascata de petróleo. Comparativo. Beleza? Sem problemas. Vamos lá. CFS 2014. Todas as orações reduzidas destacadas são concessivas, exceto, ou seja, aqui não é. Ó, não conseguiu realizar uma boa prova, mesmo sabendo toda a matéria, mesmo que soubesse toda a matéria. O mesmo chama para o mesmo que. Então essa aqui vai dar concessiva. Agora olha só essa. Ocupado com tantos afazeres, não tenho tido muito tempo para o lazer. Quando ele falou ocupado, que é particípio, é como se ele dissesse para você assim, como estou ocupado com tantos afazeres, não tenho tido muito tempo para o lazer. Ou seja, não tenho tido muito tempo para o lazer porque estou ocupado com muitos afazeres. Visto que essa já é a que destoa, é causa. Vamos botar lá. Ela chegou rapidamente ao local da festa sem conhecer, mesmo que não conhecesse direito o caminho. Aqui é concessiva. E o apesar de, acho que era mais fácil da questão. Apesar de e apesar de que é concessiva para dedéu. 186. E mais uma vez ele quer a concessiva. Por mais que, glória a Deus, concessiva. Essa é a mais fácil. A proporção que é proporcional. Para que é final. E aqui é comparativa, né? Muitos membros do clero fazem opções pelos próprios injustiçados, como fez Jesus. Ou seja, igual, né? Igual fez Jesus, está comparando. Comparativo. Vamos lá. A medida que, CFS 2017, ó, como tem questão bem idiota, proporcional, já matei. Embora é concessiva. Olha que coisa maluca. Não seria arrastada pela vida como uma folha ao vento é arrastada. Você vê que o verbo está subentendido. É uma locução verbal. Não seria arrastada como uma folha ao vento é arrastada. Comparativa. Olha lá, comparativa.
Letra C de casa. Vamos lá. Marque a opção que apresenta explicação correta quanto ao sentido da oração subordinada. Descrevi os meninos da festa de São João conforme os observei. Consoante os observei. Conforme ela ia observando. Aqui não é comparação. Por mais que é concessiva. Concessão. Ó, correta. Marquei. Por mais que. Se soubesse, caso soubesse a verdade, não agiria assim. É condicional. Tá errado. E a situação é tal qual. Esse tal qual, ela é comparativa. Essa é boa, hein? Tal qual é comparativa. Tem que botar comparativa, tá? Comparação. Essa é muito boa. Ele tá com a oração em negrito aqui já, ó. Tá vendo? Subordinada adverbial, etc e tal. Ó. O foco narrativo mostra a sua verdadeira força na medida em que é capaz de configurar o nível de consciência de um homem que, tendo conquistado a duras penas um lugar ao sol, ou seja, visto que conquistou a duras penas um lugar ao sol, absorveu na sua longa jornada toda a agressividade latente de um sistema de competição. Se eu disser assim, que ele absorveu na sua longa jornada toda a agressividade latente de um sistema de competição, porque, visto que conquistou a duras penas um lugar ao sol. Essa é a causa. Maneira essa, hein? Ao passo que... Proporcional. Acabou. Ao passo que, a medida que, a proporção que. Olha que doideira. CFS 2019, hein? Embora concessiva. Embora é concessiva. Ó, tchuk-tchuk. Saibamos o quanto é importante firmar nossos valores individuais, acabamos sendo arrastados, como gatos ao matadouro são arrastados. O verbo está subentendido, é uma locução verbal. Acabaremos arrastados, sendo arrastados, como gados ao matadouro são arrastados, rumo à neutralização das diferenças culturais. Comparação. Então a resposta já foi até marcada, né? Ele quer saber onde é que é a final. Essa foi bem recente, né? CFS 2020. Quando tinha temporal. Beleza. O trabalho de reforço foi tão importante que consecutiva. Como os professores, chama para causa, né? Como os professores fizeram o trabalho de reforço com os alunos, o resultado no exame nacional em relação ao ano anterior foi bem melhor. Ou seja, o resultado no exame nacional em relação ao ano anterior foi bem melhor porque, visto que, aqui é a causa. Aí aqui para que é final, né? Essa, pelo amor de Deus. Se o cara tem noção de conjunção e locução conjuntiva, ele vai brincar. Para que é finalidade, pô? Ó, mais uma questão agora do CFC, né? Antigo CFC, Curso de Formação de Cabos da Aeronáutica. Adjetiva. Adjetiva a gente vai buscar o quê? Pronome relativo. Entendi algumas palavras, ainda que não falasse inglês. Isso aqui é adverbial concessiva, não é nada de adjetiva. Ó, a poesia morrerá quando o sentimento deixar de existir. Assim que, essa aqui é adverbial temporal, não é nada de adjetivo. São compromissados os políticos que aprovaram a lei de proteção ambiental. Os políticos entram aqui. O que esse que é? Pronome relativo. A oração que tem pronome relativo é uma oração subordinada adjetiva, porque o pronome relativo retoma o termo antecedente. Esse caso é adjetiva restritiva, porque não vem separado com a vírgula, tá? E ela percebeu isso. Se ela percebeu isso, é oração subordinada substantiva. E no caso seria objetiva direta, porque ela percebeu o quê? É objetiva direta. Por quê? Tem sujeito na frente que perguntou o quê? É o AD, beleza? Então a adjetiva é a Charlie. Só para marcar aí para vocês conferirem, né, na apostila. 193. Aqui não tem graça. Embora é concessiva. Embora é concessiva. Esquece. Olha a outra. CFT, Curso de Formação de Taifeiras. Embora concessiva. Não vou nem valorizar aqui porque não merece. Nessa altura do campeonato, né? Agora aqui. Orações subordinadas adverbiais condicionais. Eu voltarei. Contanto que é condicional. Se alguém perguntar por mim, caso alguém pergunte por mim, condicional. Nosso planeta se salvará, desde que não o sacrifiquemos mais. Contanto que, condicional. Ó, 1, 2, 3, condicionais. Mesmo que é concessiva e ainda que é concessiva. Essas duas aqui, ó,
São concessivas. Beleza? Certo ou errado? Nunca elogiei meu pai. Embora, aqui é conjunção subordinativa. Embora é concessiva, tá certo. Logo percebi isso. Se eu percebi isso, quando troca por isso, o que é? Conjunção o quê? Subordinativa integrante. Tá errado. O passeio será marcado para sábado. Caso é condicional. Tá certo. Certo, errado, certo. Letra A. Certo, errado, certo. Ok. Vamos lá. Oração subordinada de adverbial condicional. Levarei comida para que você... Para que é o quê? Final. Tenho estudado menos do que eu deveria. Está comparando. Eu tenho estudado menos do que deveria. Comparativo. Não tendo clientes, você poderá ir embora mais cedo. Ou seja, aqui ele está dizendo para mim, se não houver clientes, caso não haja clientes, aqui é uma condição. Você só vai poder ir embora mais cedo se não houver clientes. Essa era condicional. Pota, essa é condicional reduzida de gerúndio, né? Exatamente. E o embora, aí é concessiva e aí perde totalmente a graça. Beleza? Temos uma oração subordinada adverbial concessiva. Se eu tivesse dinheiro, condicional. Fizemos a consulta conforme. Conforme é conformativa. Enquanto é temporal. Enquanto é temporal, conquanto é concessiva e por quanto é causal. O especialista não concordará com sua opinião, por mais que concessiva para dedéu, por mais que, ainda que, mesmo que, se bem que, ô glória, concessiva. Agora ele quer a oração subordinada adverbial concessiva de novo. Vem agora ou. Ou é alternativa, é coordenada, sindética, alternativa. Vai ter de oração coordenada também? Vai, gente, vai ter de tudo. Quero muito isso. Quero muito isso. Ainda que... Ó, aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva. Para quê? O ainda que, mesmo que chegue tarde, é a resposta. Concessiva. Tava ali, ó, disfarçada. Marcelo prometeu chegar no horário combinado. Porém é coordenada, sindética, adversativa. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. E viajaremos se não chover. Condicional. Caso não chova amanhã. Beleza? E a última, glória a Deus. E quanto mais andava, mais tinha vontade. Nele ocorre a ideia de proporção. Falou, né? Descobriu o Brasil. Assinar a opção em que tal ideia não ocorre. Quanto mais, menos. Proporcional. Choveu tanto que é consecutiva, Jesus. Ó, a medida aqui é proporcional, quanto menos mais, quanto mais, enfim, quanto mais, menos, isso tudo é proporcional. Galera, graças a Deus, mais uma aula completa concluída. Espero que vocês tenham gostado e outras virão, ok? Um forte abraço e até a próxima.